Oi, gente, voltei para fazer uma pequena explicação do livro de João, capítulo 5, do 19 ao 47. Nós vamos fazer aqui a primeira parte, tá? De uma pequena explicação. Aqui o Senhor Jesus, ele mostrou a sua autoridade, né? Quanto aos os judeus, né, que estavam querendo matá-lo, porque ele estava curando no sábado e dizia que era filho de Deus, e eles idolatravam o sábado, eles não estavam cumprindo a ordem que o Senhor deu corretamente, né? Eles estavam indo além daquilo, né? E o Senhor não. O Senhor, ele estava fazendo certinho, ele curava no sábado, por quê? Porque é lícito curar no sábado, só não é lícito matar. Mas eles queriam o quê? Matar o Senhor Jesus. É bem diferente, né? O Senhor quer dar vida, mas eles queriam acabar com a vida do Senhor, porque ele dava vida, porque ele estava ensinando bem. E isso que eles estavam batendo de frente, né? Os judeus, né? Queriam matar o Senhor de qualquer jeito. E aí, já no versículo 19 em diante, né? Jesus, ele mostrou a sua autoridade e disse que o filho não podia fazer nada, senão somente aquilo que ele via o pai fazer. E que o pai, ele ama o filho, ele mostra tudo o que faz. Foi isso que o Senhor falou. Eu não faço nada por mim. Eu vejo o pai fazer e faço. O pai me ama e ele mostra tudo o que eu devo fazer. E obras maiores ainda vai mostrar para que os judeus, o povo que estava ali olhando ele, duvidando dele, para que eles ficassem maravilhados. E ainda ia acontecer coisas muito maiores do que ele ter feito a cura de um paralítico, né? Então o Senhor falou, o Senhor, o meu Pai, vai fazer obras maiores ainda, para mostrar para vocês, que vocês vão ficar maravilhados de olhar, de ver o que vai acontecer. Porque assim como o Pai, ele ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem ele quer. Tipo assim, né, gente? Preste atenção, eu estou aqui. Olhe para tudo que vocês têm visto. E se maravilharam. Mas o Senhor falou, não fique perdendo tempo querendo me matar. Vocês vê, muita gente se maravilha com o que eu fiz, mas vocês não me aceitam. Vocês querem me matar. E aí o Senhor falou, porque o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a mim. E aí, quanto mais o Senhor falava, explicando para eles, ao invés de eles prestarem atenção, mais eles queriam bater de frente com o Senhor Jesus e queriam matá-lo, né? E aí o Senhor falou que o Pai, ele não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento a ele. Confiou todo o julgamento a mim, o Senhor falou. E todos têm que honrar o Filho assim como honram o Pai. Falou para ele, gente, assim como vocês honram o Pai, se é que vocês honram, vocês têm que me honrar, porque eu estou aqui. Eu fui enviado por ele, eu estou aqui. Então, o Senhor falou, olha, vocês não estão honrando o Filho. Também não honram o Pai que me enviou. Se eles não estão, o Senhor falou, se vocês não estão me honrando, então vocês também não honram o Pai
que me enviou? Eu sou o próprio. Se vocês não honram Deus, mas eu estou aqui, continuo, vocês não estão me honrando, né? E aí o Senhor falou, ó, em verdade, lhes digo. Quem ouve, olha só o que o Senhor falou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O Senhor falou para eles, olha, vocês estão vendo? Se vocês crer em mim, se vocês crerem naquele que me enviou, se vocês crerem em Deus, então vocês têm que crer em mim. Porque eu sou o próprio, né? Eu estou aqui. Se vocês creem naquele que me enviou, então vocês vão crer em mim. E aí, vocês vão ter vida eterna. Vocês não entrarão em juízo, se vocês crerem. Já passa, né? Vocês vão passar da morte para a vida. Olha que coisa bonita, né? O Senhor falou para eles, se vocês crescem no Senhor, se vocês crescem no Deus vivo, vocês iam crer em mim. E vocês ia passar da morte para a vida. Vocês não iam para o juízo. Não ia passar pelo juízo ainda. E aí o Senhor falou mais ainda, ó, em verdade, lhes digo que vem a hora e já chegou. O Senhor falou, ó, vem a hora e a hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Olha o que o Senhor está falando. Muita gente vai ouvir. Muitos que estão aí acham que estão vivos, mas estão mortos em seus pecados. Mas muitos vão me ouvir, né? Inclusive, né, os gentios que não criam em Deus, inclusive eles. Aqui o Senhor fala. E a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ou seja, aqueles que achavam que estava vivo, mas estavam mortos em pecado, mas que eles iam ouvir a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Os que vão ouvir, eles vão ter a vida eterna. O Senhor Jesus, ele afirma que ele tem o poder divino, ele tem o poder divino, ele é divino. E ele tem o poder de dar a vida espiritual e física aos mortos, pois ele é igualzinho ao Pai, ele falou. Quem vê o Pai vê a mim. O Senhor fala de um despertar espiritual imediato, para que quem ouve a sua palavra e de uma ressurreição física no futuro. Então o Senhor falou, olha, vocês que estão mortos em pecados, estão vivos, mas mortos em pecados, vocês vão me ouvir e vocês vão ter vida novamente. Mas mais para frente, quando vir o juízo, quando vir o fim dos tempos, vai haver ressurreição física no futuro. Ele falou, no futuro vai haver ressurreição física, né? Aonde todos vão ressuscitar. Não é um só, vai ser todos. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o sofrimento eterno, né? Então aqui os mortos que viverão, que está escrito aqui no versículo 25, refere-se a quem está morto pelo pecado, como eu disse, né? E passa a ter vida eterna ao crer no Senhor Jesus, ao crer nele, no Senhor Jesus Cristo. Porque antes do Senhor Jesus, todos nós estávamos mortos, estavam como mortos. Não tínhamos vida correta, uma vida digna. Nós vivíamos como andarilho, sem rumo. Era cegos, mesmo tendo olhos, mesmo vendo. E surdos, mesmo podendo ouvir. O Senhor Jesus, ele está falando que todos que vivem como se fossem cegos, mas não são de verdade, né? Mas vivem como cegos, como os mortos, não aceitam o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador.
Eles estão ali que, sabe, não estão cegos. Mas quando muitos desses aqui que estão cegos e não estão enxergando, estão mortos em seus pecados, quando ouviram a voz do Senhor, muitos se dobraram e muitos voltaram a ter vida. E vida em abundância, assim como o Senhor falou, né? O Senhor está falando que muitos que estão estavam naquele estado terrível, e ainda muitos hoje que também estão, né? E mortos por causa do pecado, e às vezes tá tão cego que, por mais que a pessoa explica, olha, o único que salva é o Senhor Jesus. Se você não aceitar como o único Senhor e Salvador, você não terá a vida eterna. Mas ele tá tão cego, tá tão acostumado com tudo que aprendeu, né? Foi ensinado para as pessoas não aceitam. Fala, não, você tá errado, é eu que tô certo. E não é assim, não é questão de eu estar certa e estar errada, porque nós humanos somos errados. Mas aqui não é eu falando, é a palavra de Deus, é o Senhor falando, não é eu. Eu tô falando aqui o que o Senhor mandou a gente ler, entender e falar. Não é isso? Então, o Senhor está falando que muitos que estavam cegos, muitos que estavam mortos em seus pecados, muitos que estavam paralíticos, que não conseguiam andar, não estavam vendo nada além daquele sofrimento, eles iam aceitar o Senhor e eles iam ter vida de novo, uma vida digna, né, correta, abandonando tudo que é de errado, né? Então, aí a pessoa passa a ter uma clareza diferente, começa a enxergar tudo diferente. E a gente começa a viver diferente do que nós vivíamos antes. Tá? Eu tô falando por mim, porque aconteceu isso comigo, então eu explico o que aconteceu comigo. Eu vivia de um tipo de vida. Eu acreditava em certas coisas, eu conhecia o Senhor Jesus, mas era só de ouvir falar dele. Era um Cristo pregado numa cruz, e ele não está pregado numa cruz. Ele não é uma imagem, ele abomina a imagem de escultura, o Senhor abomina. Não é eu falando, gente, não é eu falando, é o Senhor que diz isso. É o Senhor. E ele ressuscitou, ele está no céu, ele subiu ao céu, ele não está mais numa cruz. Ele morreu por nós aqui, mas ele ressuscitou, ele saiu daquele túmulo. Então, coisas que o Senhor é que ensina a gente. Ele que não gosta de ídolo e pede pra gente não adorar, porque é uma abominação para ele, não gosta. Então ele fala que o único que leva ao Pai é ele, né? E aqui ele estava ensinando, tentando ensinar, né, o povo aqui, mas os sacerdotes e os fariseus não entendiam, não queriam entender, então batia de frente com o Senhor, né? Então voltamos já, próximo vídeo, tá, gente?